em Juízes e Juízes 6, tá, irmãos? Aonde fala uma passagem bonita. Juízes 6, capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor deu na mão dos medianitas por 7 anos. Sempre dá glórias a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, essa passagem, irmãos, fala, irmãos, sobre aquele povo, pastor, as irmãs, que estavam, irmãos, aquele homem de Deus não sabia o que ia fazer da vida deles. Como eu e você também muitas vezes fiquemos assim pensando, o que será da minha vida para o futuro? O meu filho, a minha vida, nada está dando certo. Mas para Deus dá certo. Quem crê que diga glórias a Deus. Eu analisando essa passagem, irmãos, sobre, irmãos, José, irmãos, ele teve no poço. Ele saiu do poço. Daniel, irmãos, foi para a fornalha de fogo, viu? A fornalha onde estavam os leões. Nada aconteceu com ele. Irmãos, quem mais podemos citar? Irmãos, Jonas foi meio rebelde e teve dentro de um peixe. Deus vomitou e ele foi pregar a palavra de Deus. E Lázaro, fazia quantos dias? 4 dias. Ele ressuscitou. E eu e você, vamos pensar a partir de hoje, vamos ressuscitar o que nós estamos pensando cada dia que passa. Tá, irmãos? Como assim, Bispo Jorge? Nenhum escolhido de Deus, irmãos, vai ser derrotado, irmãos. Ele vai passar a prova. Ele vai, irmãos, ele vai de cabeça erguida. Deus é com nós. Quem diga as glórias a Deus? Deus é com nós, irmãos. Irmãs, nesta tarde, irmãos, havia esse rapaz chamava Gedeão. Ele estava, irmãos, ele não sabia que muitas vezes o adversário, irmãos, ele quer ver nós sempre com problemas, sempre com uma luta, sempre com um obstáculo. E ele não vai querer nosso dinheiro, querer nossa casa, querer nossos filhos. Ele quer ver nós derrotados. E vocês entenderam, irmãos? Ele quer ver nós, irmãos, sem ter força, ser uma pessoa, irmãos, como acontece esses rapazes, irmãos, as pessoas que se envolvem na droga e outros vícios, irmãos, perambulando como na rua, como fosse um mendigo, sem força de nada. Mas nesta tarde, irmãos, cada vez que ele fazia uma coisa, irmãos, eles quando estavam preparados, irmãos, eles iam colher uma safra. Ia lá os medianitas, o Malaquita, irmãos, com um grupo grande, e arrancava. E muitas vezes alguém também quer arrancar a tua esperança no dia da manhã, sobre os teus filhos, sobre os teus propósitos, irmãos, sobre a tua maneira até de se vestir, irmãos, na maneira como você é gordo, é magro, enfim. Mas Deus acha graça de nós. Quem queria dizer glórias a Deus, irmãos? Deus, irmãos, é tão bom. Esse homem, esse veio lá, estava trabalhando e apareceu um anjo. O que tu está? E eles, eu estou sem força. Tu não está sem força. Muitas vezes nós achamos que temos desanimado, sem ter esperança para o dia de amanhã. O que aconteceu? A mulher de Ló, o anjo veio, só a mulher. Tu não olha para trás. O que aconteceu? Ele se tornou uma estátua de sol muitas vezes. O que deu passado, Maria, muitos irmãos, nós não podemos. Deu uma desgraça lá com o meu esposo, com alguém da minha família, irmãos. Irmãos, o que não sai da minha cabeça? Tudo bem, mas vamos pedir a Deus que Deus tire esse irmão e vamos, irmão, dar um passo para frente, igual que dá mais um passo que o pastor Bispo Jorge canta, dá mais um passo, acredita no dia da manhã. Não fica desesperado, preocupado com o que vai acontecer no dia da manhã. Irmãos, Deus aí, Gideão falou para o anjo, eu não tenho mais força, tu tem força, tu é o escolhido de Deus, como nós somos escolhidos de Deus. Como se eu sou escolhido de Deus, o que acontece isso com o meu povo? Não tem força para nada, muitas vezes temos desanimado. Muitas pessoas passam tomando remédio, não conseguem dormir.
Muitas vezes falta orar, buscar a presença de Deus. E nesta tarde eu digo para vocês, aquele homem, irmãos, veio aquele anjo, começou a falar com ele, ele disse, Deus é contigo. Como assim? Muitas vezes eu e você ficamos pensando assim, se Deus é comigo, por que eu não consigo dar a minha vida virar sobre lá, irmãos, ser transformado? Mas tudo tem a hora e o tempo. Amém? Quem crê, diga glórias a Deus. Bom, esses homens, eles são um grupo maiores. Tinha 32 mil homens contra eles, irmãos. Deus, os anjos, você não se covarda. Muitas vezes nós se covardamos por pequenos obstáculos, por pequenos, irmãos. Olha que Deus dá tudo para nós. Muitas vezes o bispo Jorge não sabe agradecer, talvez seja igual vocês também. Temos casa, temos nosso salário, nós podemos caminhar, muitos não conseguem caminhar. Então, muitas vezes essa pessoa talvez está vendo esse vídeo também, se eu pudesse ir lá na igreja, quantas vezes que o pastor convidou, a irmã convidou, nunca tinha tempo, mas esta tarde, aquele homem foi vencedor. Pastor Teresa, como a pastora Teresa passou por vários obstáculos na vida dela, quando Deus levou seu esposo, né? Mas ela está aqui louvando a Deus, está com a cabeça erguida, nós pensando no dia da manhã. Olha, se é para ela durar 100 anos, 110 anos, ela vai durar. Quem quer dizer glória a Deus? E nós também pensamos assim, Deus, por que acontece só comigo, só com a minha família, irmãos? Nós vamos analisar o que acontece com várias famílias, irmãos. Podemos analisar agora, irmãos, o que deu essa semana, esse vendaval, né? Terremoto, chuva lá nas praias. Muitas vezes eu analiso, o homem, irmãos, quis, irmãos, ser dono da natureza. Quem é dono da natureza é Jesus Cristo, é dono da prata, dono do ouro, né, irmãos? Quanta coisa acontecendo, está na Bíblia Sagrada, irmãos. Não, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se esse homem, irmãos, venceu as batalhas, e por que nós não podemos vencer os obstáculos onde nós temos que passarmos? Quem sabe alguém da nossa família, como disse a pastora, tem a nossa irmã Salete, está no UTI, a irmã Tânia também está sofrendo, e outra irmã também está com boleto, está esperando para fazer uma cirurgia, irmãos, e Deus vai agir. E quando as pessoas estão desempregadas, irmãos, ainda graças a Deus tem esse auxílio do governo, irmãos. E quantas pessoas não conseguem também, irmãos, não tem o seu teto. Olha o que aconteceu lá por cima, irmãos, né? As casas, tudo, irmãos, né? Deus não vai deixar, Deus vai mandar os empresários, eles vão reconstruir. E nós estamos nesse lugar abençoado. Não é um tempo grande, irmãos, é um tempo, mas é o tempo do milagre. Deus pode transformar muitas vezes. Irmãos, assim, a nossa vida, que muitas vezes se achamos bem pequenininho, nós somos filho do rei. Quem crê, diga glórias a Deus. Nós temos essa autoridade, Deus colocou em nós. Nós fomos batizados, irmãos, acreditemos, sem fé é impossível agradar os olhos de Deus. Se esses dias vencemos, veio aquele anjo, irmãos, e porque Deus não pode também transformar alguém da tua família, Deus está com nós, irmãos. Não diga que eu não posso. Nós vamos poder. Nós temos que levantar a cabeça e pedir a Deus. Como o Senhor disse, irmão, elevo meus olhos para os montes. Da onde virá o meu socorro, irmãos? Que nesta tarde, irmãos, tem muitas igrejas aqui do sul que estão fazendo culto. As igrejas pequenas, grandes também. Então, mas tem muitas pessoas também que estão pensando fazer o mal, irmãos. Provérbio, irmãos, 13. Irmãos, onde 15, 13. Os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus. E essas pessoas vão pagar caro. Se estão fazendo algum mal para a nossa família, para ser destruído, não vai ter força. Porque o sangue de Jesus tem poder. Amém, irmão? Vou deixar essas palavras, irmãos. Agradeço a pastora Loreni, que me fez o convite. Vocês estão aqui presentes, irmãos. É o segundo culto, irmãos. Sempre ela fazia de noite. Hoje foi uma bênção. Amém, irmãos? Vocês prestaram bem atenção. Se esse homem foi vitorioso, se Deus está com nós, vamos não passar só, pastora Teresa, só alegria. Vamos ter uma hora de sofrimento. Vamos ter uma hora que achamos que temos assim, arrasado.